Hoje é uma aula super importante, porque a gente vai estar falando, né, sobre o coronavírus, falando a importância, né, de um cuidado correto para poder cuidar, principalmente, seja de um ente querido, seja de você, né, seja de um idoso, seja de um adulto. Infelizmente, essa doença, ela não escolhe, né, ela comete a todos. E a gente tem que estar atento, vendo o que a gente pode fazer para poder ajudar as pessoas e também se ajudar, né? Eu falo que essa doença deixou muito claro para a gente que um tem que ser solidário pelo outro, né? Quem é o outro? Eu nem sei quem é o outro, mas eu tenho que ser solidário por ele também, né? Então, uma atitude minha vai repercutir em outras pessoas, né? Se eu tô com Covid, se eu saio, eu posso transmitir para outras pessoas. Então, eu tenho que ter a consciência, né, de pensar, eu vou cuidar do outro, que eu nem sei quem é o outro, mas eu tenho que cuidar. Então, eu vou ficar em casa, eu vou me preservar, né, pensando no outro. Isso é muito bacana, né? E no início de tudo, né, a gente pensava principalmente nos idosos. E hoje em dia, a gente já viu que a vacina dá certo, né? E os idosos estão aí, graças a Deus, a maioria deles já vacinados, né? Estamos vacinando outras pessoas. E aí, muitas pessoas me pediram, Irlane, me fala uma coisa, como que eu posso ajudar o paciente que teve Covid, né? O que a gente chama da síndrome pós-Covid. Como que eu posso ajudar essas pessoas? E aí, o que acontece? Vocês que são cuidadores de idosos, vocês podem ser especialistas em Covid. Como assim? Você pode atender paciente, só paciente, né, que teve Covid. Então, você pode fazer um trabalho na rede social. A Irani, ela faz isso muito bem, né? Ela faz um trabalho falando que ela atende paciente pós-Covid. Não sei se a Irani, normalmente ela fica no Instagram, não sei se ela já está aqui, que eu não vi. Mas você pode fazer, né, um banner no seu dia a dia, postar nas suas redes sociais que você atende esse tipo de paciente. E hoje em dia, a demanda, né, as pessoas que desejam esse tipo de trabalho, né, esse tipo de serviço, é muito grande. Então, fica a dica aí para vocês pensarem sobre isso, né? Principalmente para as pessoas que já tiveram Covid. Porque quem já teve Covid, né, ou que já está vacinado, a possibilidade de ter algum problema é muito menor, né? Então, principalmente quem já teve Covid, quem já vacinou, aí mesmo que você pode pegar esse paciente para você atender. Porque todo mundo deve saber sobre esse assunto. Muitas pessoas não sabem como pega a doença, tem muito medo. Então, é uma aula que a gente vai estar esclarecendo as pessoas e ajudando as pessoas aí no dia a dia para elas saberem como que elas fazem, né, em relação aos cuidados de um paciente pós-Covid ou com Covid, ou paciente que desenvolveu a síndrome, né, pós-Covid. A gente vai falar sobre isso, tudo bem? Bora então? Então eu quero falar duas coisas com vocês. A primeira coisa é sobre a máscara. Eu tenho aqui uma máscara descartável, tá? Essa máscara, ela tem um ferrinho em cima, ó, que me permite ajustar ela no meu nariz. Ok? Então eu ajusto ela aqui no meu nariz, ó, para ela ficar firme. Quem usa óculos, né? O óculos fica nessa região para tentar não embaçar, né? E a gente deixa ela fechadinha. Repara, ó, tá toda fechada, tá? E eu vou usar a máscara dessa forma. Quando você usa uma máscara de pano e essa máscara tá frouxa, ela começa a cair. E aí, toda hora, o que você faz? Esse movimento. Quando você fica fazendo isso, a sua mão suja, ela pode
infectar a máscara e você pode, infelizmente, se contaminar. Então, a máscara tem que estar, ó, justa no meu rosto, ok? Eu vou colocar ela, se eu quiser, eu faço a live inteirinha aqui e eu vou estar com a máscara. Essa máscara aqui, ela vai durar quanto tempo? Ela pode durar até um dia se ela não molhar, tá? Eu troco de máscara em cada paciente que eu vou. Só que você está com um paciente só, você pode ficar com a máscara. Ai, transpirei muito, molhei ela. Não adianta mais, tá? Aí tem que trocar a máscara. Agora já barateou bastante, né? Então, isso ajuda bastante. Quem usa óculos tem que deixar a máscara mais em cima para colocar o óculos aqui para não embaçar, ok? E a máscara é aqui. A máscara não é aqui. Tem gente que usa máscara e quer falar alguma coisa, tira a máscara e põe. A máscara não é no queixo. A máscara não é só na boca. Tem gente que coloca ela assim. Não adianta, porque, ó, pelo nariz também entra, ok? E a máscara também não é assim, ó. Tem pessoas que usam a máscara assim. E aí ela tampa o nariz e a boca e aqui, ó, fica tudo de fora. Então não adianta. Tem que ser todo fechado e você não pode ficar incomodada com a máscara. Se ela ficou frouxa, ou joga fora, ou então pede alguém para colocar um novo elástico. O que não dá é para você ficar toda hora fazendo esse movimento de arrumar a máscara, ok? Eu tenho que tirar a máscara para poder almoçar, tudo bem? Sempre que eu for tirar a máscara, eu vou pegar aqui, ó, nos elásticos dela. Nunca coloca a mão aqui, porque você também pode estar contaminado e você ainda não sabe. Fecho a minha máscara, coloco ela numa sacolinha, almoço, depois eu pego de novo pelo elástico. Ah, como é que denuncia quando a gente usa um monte de reboco? Olha, tá toda suja já. Acabei de pegar limpinha. Aí você pega a máscara de novo e coloca no seu rosto, ok? Arruma no nariz, lava a mão, né? Isso é importante para você colocar a máscara. E vai ficar de máscara de novo, tudo bem? Esse é a primeira coisa que eu queria falar com vocês, porque muitas pessoas usam, não, eu uso máscara, mas uso errado, não adianta, ok? A outra dica, as máscaras têm também a N95, né? Que é o que o paciente, quando tá com Covid, usa, é uma máscara mais firme, né? E tem a de pano também, que vocês podem utilizar. E o oxímetro, esse aparelhinho, na minha opinião, todo cuidador deve ter um oxímetro. Então, todo cuidador deve ter um aparelho analógico, vocês devem saber fazer a aferição no aparelho analógico, deve ter um oxímetro e deve ter um termômetro. Ó, abro ele e coloco o dedo, a minha unha vai ficar na direção do visor. Tem gente que põe ao contrário. Não, é assim, tá? Coloquei, liguei o aparelho. Ele vai fazer a leitura. Ele está lendo no meu dedo para poder ver a quantidade de oxigênio que está entrando no meu organismo. Ó, 97 é a saturação do percentual de O2, ó, SpO2, ok? E o meu batimento cardíaco tá 95. Espera um pouquinho para ver se é isso mesmo. Ok, está correto. Se essa saturação aqui tiver abaixo de 92, tem que levar esse paciente para o hospital, ok? Abaixo de 92, tem que levar o paciente para o hospital. Tudo bem? Erlane, mas a minha paciente, o normal dela é esse. Gente, o paciente pode ter algum problema pulmonar, né? E aí ele já tem a oxigenação menor. E aí esse paciente tem que ter mais cuidado ainda, que ele não pode pegar Covid. Entenderam o que eu tô falando com vocês? Normalmente esse é o valor padrão, mas às vezes o paciente tem algum problema já, então por causa disso a dele já é menor. Então tem que avaliar isso, por isso que é importante vocês estarem
sempre fazendo as avaliações dos sinais vitais. Tudo bem? Aprenda a ser um cuidador de idosos especialista nos cuidados pós-Covid. Por que isso? Olha só que super marketing que você pode fazer na sua profissão. Hoje em dia, a população está sedenta por alguém que saiba como cuidar, que saiba como ajudar aquela pessoa que acabou de sair de um momento de muito sofrimento. E se você realmente, for bom, entender, estudar, estiver realmente habilitado para fazer esse cuidado, sem dúvidas alguma, você vai estar sendo uma das pessoas mais requisitadas, no mercado de trabalho, ok? O que é o coronavírus? Eu vou passar por coisas que vocês já sabem, tá? Mas eu acho importante para a gente entrar no cuidado, tá? Porque às vezes as pessoas não sabem direito ou acham que sabe. Então, por causa disso, eu resolvi começar de A até a Z. Então, hoje vocês vão ver tudo de Covid, de A até Z, tá? Então, por causa disso, mas todo mundo quer saber o que é coronavírus. Tudo bem, mas pode ter alguém aqui que não saiba. E eu quero que todos vocês aprendam tudo, tá? Então, quem já sabe vai fazer uma revisão, tá? O que é, o novo coronavírus? É um vírus, que causa uma doença respiratória, que a gente chamou de Covid-19, os cientistas, Por que Covid? Por que deram esse nome para a doença? Co é de corona, que é o nome do vírus. V é de vírus, o V de vírus. D é de doença. E 19, que foi descoberta no ano de 2019, Em março de 2019 foi que a pandemia foi instalada, ok? E esse vírus, ele foi descoberto em dezembro de 2019 lá na China, tá? Os coronavírus, existem vários coronavírus. É uma grande família de vírus que causa infecção respiratórias em seres humanos e animais. E aí, algumas pessoas falam, então o animal passa para a gente o vírus? Existem estudos, que dizem que cachorro não passa, e existe um estudo que há uma suposição que o gato pode pegar e passar para outros gatos, não para a gente, ok? Então, assim, não tem nada, No início tiveram pessoas que queriam, jogaram seus animais na rua, com medo da contaminação, e não tem nenhuma relação com o seu animalzinho de estimação, ok? Cerca de 80% dos casos se recuperam sem nenhum tratamento especial. Por isso que muitas pessoas levam a doença de uma forma mais leve, não se preocupam muito, No entanto, 1 a cada 6 casos tem grave falta de ar. Então, cada 6 pessoas que tiverem a doença, uma vai ter complicação, tá? Quem normalmente tem complicação? Pessoas com diabetes, pressão alta, pessoas que estão obesas, pessoas que têm algum problema de cardiopatia, são mais suscetíveis a ter problemas. Só que, o que aconteceu? Esses vírus, ele contaminou o mundo, Ele está presente já em 191 países, sendo que a gente tem 193, O país com maior número de mortos é os Estados Unidos e depois vem o Brasil, No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial chamou de pandemia, o que o coronavírus estava fazendo. O que é pandemia, gente? Pandemia é quando muitos países, são acometidos por uma situação, então isso acometeu o mundo, E uma epidemia é quando é numa região, por exemplo, epidemia de dengue, No Brasil, a gente tem epidemia de dengue. São alguns pontos que tem muitos casos de dengue, Teve de zika, de chikungunya, Só que isso não teve nos Estados Unidos, teve aqui, ok? Agora, algo que afeta o mundo, isso não é uma epidemia, é uma pandemia.
para vocês saberem o nome, é diferenciar esses nomes, ok? E aí, né, quais são os sintomas? Muitos sintomas, tá? Febre, calafrio, tosse, falta de ar, fadiga, dores no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, diarreia, náuseas, anosmia, que é a ausência do olfato, do paladar, né? O que acontece? Essa doença ela é muito danada, porque às vezes a pessoa tá com uma diarreia, ela tá achando que ela tá com um problema de intestino, e na verdade ela tá com coronavírus, tá? Então, qualquer sinal diferente no seu corpo, você já fica alerta. O que tem acontecido muito? As pessoas acham que, por exemplo, não, começou a gripar, começou o nariz escorrer. Não é coronavírus, não, eu tenho rinite alérgica. Muitas pessoas estão achando que estão com rinite alérgica e depois vai ver, tá com Covid. Então, até ela descobrir que ela tá com Covid, ela já pode ter passado para muitas pessoas. E a gente não sabe quem vai ter complicação, gente. Infelizmente. Então, se você pegou na sua casa, você se isola, porque você não sabe se o seu marido pode ter complicação, você não sabe se o seu filho pode ter complicação, a sua mãe, o seu pai. Então, teve a doença, se isola. Esse é o protocolo correto, ok? Erlane, o meu paciente teve, isola o seu paciente, tá? Outros sintomas que acometem muito, né? Fadiga, dor articular, né? A pessoa sente dor no corpo todo, dor nas articulações, arrepios, vômito, náuseas, o nariz fica entupido, tosse que sai sangue, os olhos muito inchados, a perda do olfato e do paladar, né? Que eu já tinha falado do olfato, dores na caixa torácica. Onde é a caixa torácica, Erlane? Que eu não sei. A caixa torácica é na região do peito, né? Que a pessoa vai tossindo e aí ela sente dor nessa região. E às vezes o peito tá tão cheio que a pessoa se sente muito incomodada, tudo bem? Problemas da pele, né? Como urticária ou frieira entre os dedos, problemas neurológicos e gastrointestinais também podem acontecer. Outros sintomas, e aí a gente tem que ter muita atenção, principalmente pós-Covid, né? Muitos pacientes sofrem com a formação de coágulo sanguíneo, AVCs e problemas cardíacos. Então, se na sua família já tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que tiveram trombose, você já teve, sua mãe já teve, fique atento, né? Fale com o médico isso, doutor. Ela já teve trombose. Se o seu paciente já teve trombose, tem que relatar isso para o médico. O novo protocolo da Covid, o paciente, quando tem a Covid, ele interna principalmente, ele toma uma injeção na barriga para poder ralear o sangue. Para quê? Para que não aconteça, né, dele ter a formação de um trombo e ter um problema maior, ok? É um protocolo que eles estão usando agora. O AVC, que também pode ser por um trombo, e problema cardíaco. Por quê? Porque está relacionado ao coração, né? Pode-se também ter complicações urinárias, problemas renais agudos. Tem uma cuidadora que a filha dela teve Covid e teve complicação renal. Infelizmente, ela está com 10% de só um rim funcionando. Então, pode haver sim complicações renais. Observaram, né, que alterações nos hormônios sexuais masculinos podem também acontecer. Então, se a pessoa deseja ter filho, ela tem que ver se não houve nenhuma alteração nos hormônios masculinos, né, para poder fazer essa gestação aí. E como o coronavírus se transmite? A gente já viu isso, né? Muitas pessoas, às vezes, tem um preconceito, né? Quando alguém fala que tá com Covid, a pessoa dá um pulo, né? De medo. Eu percebi isso muito, né? Meu marido teve o Covid
E eu percebi as pessoas, a gente foi engraçado isso. A gente foi numa cidade vizinha para fazer um exame e quando voltou, a gente parou para poder abastecer o carro, né? Ele dentro do carro. E aí, por uma precaução, eu falei com o rapaz, com o frentista. Eu falei assim, chega para trás. Ele veio na porta do carro, né? Eu falei, chega para trás, porque meu esposo estava com Covid, meu esposo estava do outro lado, né? Só por uma precaução. Gente, ele deu um pulo. Nossa Senhora! Aí eu falei, não, mas pode ficar tranquilo, eu não tô não. E tipo, eu tava de máscara, né? O Herman também. Eu falei, eu não tô não, eu acabei de passar a mão, passar álcool em gel e tal. E aí ele virou e falou assim, esse negócio tá muito sério, né, moço? Obrigada por avisar, tá muito sério mesmo. O dono daquele posto ali, tá vendo? Tipo, apontou assim, morreu hoje, morreu de Covid. Aí o Herman tava com muito medo, né? Aí ele virou pra mim, o que você contou pra ele? Olha o que ele fala, que o homem morreu, agora eu vou embora como, né? Tipo, começou até quase chorar lá que o homem tinha morrido de Covid, né? Então, assim, as pessoas se assustam muito. E, na verdade, gente, não pega dessa forma, tá? Se você tiver com máscara, se tiver com a sua mão limpa, não vai pegar. Se você tiver preocupação de estar esterilizando ali o tempo inteiro, não vai pegar. Ainda não tem um estudo, né? A gente vai falar sobre isso, que prove que no ar a pessoa inale e pegue. Dizem que no ar ela fica até 3 horas, o vírus, né? Mas ainda não tem um histórico, uma comprovação científica disso. Sabe-se que pega como? Na gotícula da saliva. Eu coloquei a mão nessa caneta, eu assinei um documento. E aí eu tinha colocado a mão no nariz, ó, né? Tipo, coçado o nariz, tirado uma meleca, sei lá. E aí eu peguei na caneta e eu tô com vírus. Então, quando eu largar essa caneta, o vírus pode ter ficado aqui. E aí depois vem, sei lá, a Cláudia ou a Gisele, vem um de vocês e pega na caneta para assinar também. Você pegou e assinou. E aí depois você colocou a mão na boca para tirar o negócio que estava aqui no seu dente. Ou seja, você colocou a mão, né, em alguma mucosa. Então, não pode colocar a mão suja na boca, no nariz e no olho, porque são os principais locais que acontecem a transmissão, ok? E aí, o que é importante, né? O tempo inteiro você tá carregando o álcool gel, lavando a mão, né? Então, como que a gente pode acontecer a transmissão? Por gotículas de saliva, tem gente que fala cuspindo. E aí, uma gotícula vai em você, depois você passa a mão nessa gotícula que foi no seu rosto, coloca a mão na boca, é o suficiente, tá? Espirro, tosse, catarro, contato muito próximo, né? De toque, de apertar a mão, de abraçar, de beijar, né? Contato com objetos, foi o que eu dei exemplo para vocês, contaminados, que as pessoas colocam a mão e depois colocam a mão na boca, no nariz ou nos olhos, né? Pessoas que ficam muito próximas, menos de 1,5 metro, né? Então, assim, o que é 1 metro? 1 metro é um passo grande seu. Um passo grande é 1 metro. Eu vou falar para vocês sem vergonha nenhuma. Se eu tiver que ir para uma fila de alguma coisa, tá? Sei lá, fila do banco, se eu tiver que ir para a fila de uma loja que eu fui comprar alguma coisa, fila da farmácia, se eu tiver que ir para uma fila, eu dou um espaço de 2 passos do que está na minha frente, porque eu estou tomando conta dele, eu estou olhando. E se o que está atrás de mim, ele grudar em mim, eu falo, você me desculpa, mas você pode chegar para trás um pouquinho? Por segurança, né? Por causa da Covid, eu peço, tá? Porque eu não sei se quem está aqui atrás tem a doença. Então, tem gente que não tem desconfiômetro e a gente tem que pedir com educação, mas eu peço, ok? Continuando. E pode espalhar o coronavírus sem sintomas? Por exemplo, eu tô com Covid, mas eu tô sem sintomas ainda. Ninguém sabe que eu tô. Eu ainda não manifestei nenhum sintoma. Esse sintoma vai manifestar mais ou menos entre o 3º e o 4º dia da doença, tá? Então, se eu
entrei em contato com o vírus, eu vou demorar de 3 a 4 dias normalmente para manifestar a doença. Só que aí, nesses dias, né, até eu descobrir que eu tô com Covid, eu transmito? Eu transmito. E esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque as pessoas, né, com queixas menores, como tosse leve, dor de cabeça, febre baixa, são as que mais contagiam nos estágios iniciais. Por quê? Porque ela não está parada, paralisada ainda. Então ela está lá, ó, contaminando muitas vezes sem saber. Por isso que de A a Z todo mundo tem que usar a máscara, que é uma forma de proteção, ok? Quem corre mais risco, né, com a doença, a gente sabe que são os idosos, né, especialmente os que têm mais de 80 anos e que têm alguma comorbidade, pessoas com doenças cardíacas, diabéticos, com problemas pulmonares, pessoas mais jovens, né, que estão suscetíveis a alguma complicação, pessoas com comorbidade. Gente, presta atenção na palavra, ó, comorbidades. As pessoas falam tudo, mas não falam o nome correto. Então, as pessoas que têm comorbidade, o que é comorbidade? Alguma doença, como, por exemplo, obesidade, diabetes, pressão alta. Essas pessoas têm uma tendência maior a ter risco. Só que, o que a gente já viu, né? Que os idosos já tomaram a vacina, concorda? A maioria deles, né? Quem desejou tomar. Então, agora não está morrendo mais tantos idosos, estão morrendo mais as pessoas mais jovens. Por quê? Porque essas pessoas ainda não vacinaram. E aí você pode falar comigo assim: ah, Erlane, mas lá na minha rua, o seu idosinho lá, o seu José Oliveira, tomou a vacina, as 2 doses e morreu de Covid. Gente, a vacina, ela diminui a possibilidade de você pegar, mas ela não evita, né? Quem tomou Coronavac, a eficiência dela é menor. Quem tomou a AstraZeneca, a eficiência dela é maior. A Pfizer agora tem uma eficiência maior ainda, mas só tá dando em capitais, né? Por causa da temperatura. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Independente de qual vacina, não vou entrar nesse mérito, tomem, porque você vai estar se protegendo. Eu tomei a Coronavac e eu não queria saber nem qual que eu ia tomar. Eu estava lá na fila para tomar no dia que eu podia tomar, né? Porque eu sou da área da saúde, eu sou fisioterapeuta, então eu podia tomar. Então, o que eu quero falar para cada um de vocês que estão aqui? Fiquem atentos, principalmente, né? Na hora que você puder tomar, vai no posto de saúde, fala que você é cuidadora de idosos, né? Se você já pode tomar, porque isso está variando muito, né? Existem capitais que aceitam que cuidador de idosos é da área da saúde, existem outros que não. Então, isso está variando um pouquinho. Mas procura saber, né? E quanto tempo esse vírus danado sobrevive na superfície? E olha como é que ele é danado, gente. Ele pode sobreviver em superfícies de metal e vidro até 9 dias. Então, a menos que seja, né, desinfectado o local, senão se ele estiver ali, ele pode durar muito tempo. No papelão, até 24 horas e de 2 a 3 dias em superfícies plásticas e aço inoxidável. Já foi visto que se o vírus estiver em alguma estrutura de bronze, o bronze ele tem uma capacidade de matar o vírus mais rapidamente, tá? O vírus pode sobreviver em gotículas por até 3 horas no ambiente, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, que ele também pode estar no ambiente, mas ainda não existe nenhuma comprovação científica de que a gente respirando pode pegar o vírus, tá bom?